Oi, todo mundo já ouviu falar em transtorno bipolar, né? Mas sabia que ele não é uma coisa só? Pois é, existem tipos bem diferentes. E entender o que muda de um para o outro é fundamental. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora de um jeito bem claro e direto. Para a gente ter o quadro completo, vamos começar pelo básico. Afinal, o que é o transtorno bipolar? Depois, a gente mergulha no intenso tipo 1, no sutil tipo 2 e na crônica ciclotimia. E no finalzinho, vamos colocar todos eles lado a lado para não sobrar nenhuma dúvida. Então, vamos lá. O que significa de verdade ter um transtorno bipolar? É super importante deixar claro desde o começo, a gente não está falando daquelas variações de humor do dia a dia, sabe? De ter um dia bom e um dia ruim. É algo bem mais profundo, bem mais impactante. Pensa assim, numa montanha-russa emocional, só que com picos e vales muito, mas muito extremos. De um lado, a gente tem os períodos de alta, com uma baita explosão de energia e de humor. Do outro, os períodos de baixa, com aqueles sintomas clássicos da depressão. A grande questão é que esses estados são completamente diferentes do humor que a pessoa costuma ter. E olha, o impacto é geral. Não afeta só o jeito que a pessoa se sente, afeta também o jeito que ela pensa, com o raciocínio ficando super acelerado ou às vezes bem lento, altera o comportamento, o que pode levar a decisões impulsivas e, no fim das contas, compromete o funcionamento geral, sabe? Dificultando coisas básicas como trabalhar ou manter os relacionamentos. Vamos agora para o primeiro e talvez mais conhecido tipo, o transtorno bipolar tipo 1. O que faz ele ser único, o que define o diagnóstico, é uma experiência muito específica e avassaladora: o episódio de mania. A palavra aqui é mania. Mas o que é isso na prática? Imagina um interruptor de energia ligado no máximo o tempo todo. É um estado de humor que foge totalmente do normal. Pode ser tanto uma euforia que contagia todo mundo, quanto uma irritabilidade que explode por qualquer coisinha. E tudo isso com uma energia que parece que não vai acabar nunca. Os sintomas são intensos e um vai puxando o outro. A sensação de grandiosidade, por exemplo, leva a comportamentos de risco, tipo gastar sem controle nenhum. A necessidade de dormir some, mas a energia continua a mil. Os pensamentos ficam tão acelerados que a pessoa não consegue se concentrar em nada. O prejuízo na vida é tão, mas tão grave, que muitas vezes é preciso uma hospitalização para garantir a segurança da pessoa. Vamos tentar deixar isso mais concreto. Pense em alguém que está visivelmente agitado, gastando um dinheiro que não tem e, ao mesmo tempo, super convencido de que tem habilidades especiais únicas. Essa mistura de agitação, impulsividade e uma certa distorção da realidade, essa é a cara de um episódio maníaco. É isso que define o bipolar tipo 1. Agora, vamos mudar um pouco o cenário e falar do tipo 2. Aqui, a dinâmica é outra. Os picos são mais baixos, mas cuidado, os vales são tão profundos quanto. O padrão é marcado por uma energia elevada, sim, mas mais controlada, que contrasta com episódios bem pesados de depressão. Certo. O ponto central aqui é a combinação obrigatória de duas coisas. Precisa ter tido, no mínimo, um episódio depressivo maior e, o que é crucial, pelo menos um episódio de hipomania. Hipomania é basicamente uma versão mais branda da mania que a gente acabou de ver. A hipomania, ela é como se fosse a prima mais leve da mania, e por isso mesmo ela pode enganar. A pessoa se sente ótima, mais energética, super criativa, produtiva. Às vezes, os amigos e o pessoal do trabalho até elogiam esse pico de performance. Só que o problema é que esse estado não se sustenta, e, o mais importante, ele geralmente vem antes ou depois de uma depressão bem severa. A grande diferença entre mania e hipomania se resume a uma única palavra: severidade. É a intensidade que muda tudo. A mania, ela descarrila a vida da pessoa, pode ter sintomas psicóticos, pode precisar de internação. Já a hipomania, por outro lado, é um aumento de velocidade, mas o carro ainda está na pista, sabe? Não tem aquele prejuízo grave, não precisa de hospitalização. Esse cenário resume bem a essência do tipo 2. É muito comum que a pessoa procure ajuda por causa da depressão, que é pesada e incapacitante. E aí, os períodos de hipomania com mais energia podem até passar batido, serem vistos só como umas fases boas. Mas são eles a peça-chave que diferencia o diagnóstico. Ok, vamos agora para o nosso terceiro quadro, a ciclotimia. Aqui, o que chama a atenção não é a intensidade dos episódios, mas sim o fato deles serem crônicos, persistentes. Se o bipolar tipo 1 é uma montanha-russa daquelas radicais, a ciclotimia seria, sei lá, uma versão infantil.
Têm subidas e descidas o tempo todo, mas elas nunca chegam a alturas ou quedas muito extremas. São sintomas hipomaníacos e depressivos bem leves que não chegam a fechar os critérios para um episódio completo. A palavra que define a ciclotimia é persistência. Essas oscilações precisam estar lá por pelo menos 2 anos. E como são mais leves, é muito comum que a pessoa seja vista só como temperamental ou instável. Isso faz com que a condição passe despercebida, seja subdiagnosticada, porque nem a pessoa nem quem está em volta percebe que existe um padrão clínico acontecendo ali. Esse exemplo ajuda a gente a visualizar bem o padrão da ciclotimia. É um sobe e desce contínuo, uma instabilidade de humor que meio que vira a linha de base da pessoa, mas sem aqueles picos e vales super extremos que a gente vê nos tipos 1 e 2. Certo, já conhecemos os 3 protagonistas da nossa história. Agora vamos colocar todos eles lado a lado. A chave para diferenciar um do outro está em 2 coisas, basicamente: a intensidade dos picos de humor e o padrão geral que isso forma com o passar do tempo. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. Na intensidade do episódio elevado, a gente vê uma escadinha. Mania, que é super intensa no tipo 1, hipomania, que é leve, no tipo 2, e só sintomas leves na ciclotimia. E olha só um ponto super importante ali na última linha. A depressão maior é uma condição obrigatória para o diagnóstico do tipo 2, o que não acontece no tipo 1. Então, a ideia principal que fica é essa: o diagnóstico não se baseia só em uma lista de sintomas. Ele depende do padrão, da intensidade, da duração e do jeito que esses sintomas se organizam na vida da pessoa. E por que essa distinção toda é tão importante? Simples, porque o tratamento para cada tipo é diferente. O que funciona para estabilizar a mania do tipo 1 pode não ser a melhor abordagem para a depressão que predomina no tipo 2. Um diagnóstico correto é o mapa que guia para um tratamento que realmente funciona. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Por que diferenciar esses quadros é muito mais do que um exercício acadêmico? É um passo vital para garantir que cada pessoa receba o suporte exato de que precisa, mudando completamente a sua qualidade de vida. Obrigada pela companhia.